Paz do Senhor, homem bíblico, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Nesse dia especial, seja muito bem-vindo à nossa live de quinta-feira. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua masculinidade e a sua hombridade. Seja muito bem-vindo. Nós vamos hoje compartilhar uma palavra de Deus baseada no devocional que eu fiz hoje. Eu quero compartilhar com você. Essa semana não tivemos tema, não deu para fazer aqui na terça-feira, mas estamos firmes e fortes hoje aqui com a graça de Deus para falar um pouco sobre essa questão. Homem, você acha a sua vida sem graça? Quando eu falo de homem, claro que o canal aqui é mais baseado, mais direcionado para homens bíblicos, mas pode pegar você também, minha querida irmã, seja muito bem-vinda, mulheres que sempre estão conosco aí na nossa live abençoada. Sejam muito bem-vindos. Gente, estava lendo Eclesiastes, e é muito sério Eclesiastes. Tem esse livro aqui, NVT, né? Bíblia 365. Quem não tem ela, fazer devocional muito excelente. Ela vem na forma cronológica, ela é muito separada. Ela não é um sequencial de Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. Não, ela vem diferente. Ela vem de uma maneira que você pode ler 3 capítulos por dia e você lê totalmente separado Velho Testamento, Novo Testamento, um Salmo, Provérbios. Muito boa essa Bíblia. E eu achei interessante isso aqui. Eu estava lendo hoje, fazendo um devocional, né, de Eclesiastes capítulo 1, do capítulo 1, versículo de número 17, na verdade o capítulo 2, versículo de número 17, e eu quero compartilhar com você. Salomão fala da seguinte maneira, ó: por isso passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Palavra de Salomão. Quem era Salomão? Rei, sábio, conquistador, rico, homem de uma sabedoria formidável, homem visitado pelo Espírito de Deus para ter uma sabedoria que nenhum homem sequer tinha. Esse era Salomão. Mas Salomão cometeu algumas coisas que eu e você somos tendenciosos a cometer na nossa vida. E isso é muito sério. Eu quero chamar a sua atenção aqui. O tema que eu coloquei hoje é: homem, você acha a sua vida sem graça? Salomão tinha riqueza, Salomão tinha sabedoria, Salomão tinha um exército top, Salomão tinha comida que queria, Salomão tinha tudo. E ele diz assim, a vida é sem graça, a vida é sem graça. E eu cheguei a uma conclusão. Você sabe por que nós temos a decorrência de sempre correr atrás de alguma coisa? E já parou para pensar quando você corre atrás de alguma coisa e você trabalha para conquistar aquele bem? Quando você conquista, te dá uma sensação de prazer misturado com uma frustração, uma sensação de, nossa, que bom que eu conquistei. E você fala, mas e agora? Eu conversei com amigos meus, né? A gente sempre tem amigos em comuns. E eles falaram assim, Kennedy, eu vou trocar de carro, eu preciso trocar de carro, eu quero trocar de carro, vou trocar de carro. E aí trocaram de carro. Trocou de carro, primeira semana, segunda semana, poxa, tal, você trocou de carro, legal, carro zero, tal. Passou o primeiro mês, segundo mês, ele olhou para mim e falou assim, rapaz, para que eu fui trocar de carro? Aí eu não entendi, eu fui conversar com ele, eu falei, rapaz, por que você está falando isso? Ele falou, rapaz, eu estava bem com meu outro carro, agora estou afogado, estou apertado com prestação alta. Estou com um carro aqui, mas seguro alto, tudo alto, não vou vender esse carro. Aí eu vi o ser humano, uma coisa que eu entendi. O ser humano precisa estar em constante movimentação. O ser humano precisa estar em constante movimentação. A inércia não pertence ao ser humano. Todo ser humano que se arremete a uma inércia de ficar quieto, paralisado, ele morre. Morre numa depressão, numa opressão, morre numa estafa de não ter ocupação. Jesus, ele é lindo demais, gente, quando ele fala sobre o sal, sobre o tempero, sobre o equilíbrio, né? O apóstolo Paulo vem falar isso mais como fruto do Espírito, sobre o domínio próprio, sobre eu ter domínio sobre o meu pensamento, sobre a minha mente, sobre meus sentimentos. Isso é muito interessante. E de repente você está achando a sua vida sem graça porque te falta movimentação. Movimentação na vida espiritual, desafios novos. Você acostumou até com a mesma oração que você faz todos os dias. Ou se você não ora, aí tá difícil, né? Mas você precisa movimentar algo diferente na sua vida. O seu cérebro, o seu neurônio, os seus neurônios, né? Eles precisam de desafios novos. Desafios novos fazem a gente crescer. Dói, gente.
esse dia entrei num desafio de leitura que a cabeça doía, o cérebro não queria, mas eu estava tentando me forjar a fazer algo a mais do que eu estou acostumado a fazer. E eu quero falar sobre isso. Por que a vida das pessoas se torna sem graça? Baseada nesse texto de Eclesiastes 2,17, quando Salomão fala, olha, por isso passei a ver que a minha vida é sem graça, né? Tradução renovada, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Salomão falando isso. E aí eu vejo que muitos homens acham a sua vida sem graça, primeiro, por causa da rotina pesada. Preste atenção nisso aqui. Muitas pessoas estão vivendo um desenfreamento por conquistar as coisas, por obter as coisas. Eu preciso obter o respeito do meu patrão, eu preciso obter a admiração do meu pastor, eu preciso obter a visão das pessoas para mim, eu preciso obter a admiração das pessoas por aquilo que eu conquisto, por aquilo que eu tenho. E isso vai tornando a vida sem graça. Uma rotina pesada faz com que casamentos se frustrem, uma rotina pesada faz com que homens entrem em depressão e nem saibam que estão em depressão. Você sabia disso? De repente tem homem, aquele tipo de homem que fala assim, pastor, minha vida está sem graça, mas eu chego em casa, eu não tenho propósito, eu não tenho prazer, eu não tenho vontade, eu não tenho lugar. Tem homens que não querem voltar para casa. Ele trabalha, ele chega 8 horas no serviço, ele fica inventando que tem que ficar até 7 horas para chegar em casa, tomar banho, jantar, ficar um pouquinho com a família e já deitar. Ele não quer conversa, por causa da rotina pesada. E essa rotina pesada faz com que a vida da gente se transforme parecendo, sabe, aquelas roletinhas de hamster, porquinho da Índia, não sei, que fica rodando, e não sai do lugar. Não sai do lugar. E isso torna a vida da gente sem graça. É por isso que muitas pessoas buscam uma aventura, um vício, uma aventura nova, porque é mais fácil. É mais fácil eu me envolver com algo que foge o meu caráter, a minha vida espiritual, para tentar me tirar da rotina, do que me afundar, me aprofundar na presença de Deus para quebrar a rotina. Gente, o mundo espiritual é o melhor quebrador de rotina que existe na vida de um homem. É o melhor quebrador de rotina que existe na vida de um homem. Quando você se apresenta no mundo espiritual, diz, Deus, eu quero ver desafios novos, eu quero me aprofundar. Independente se a igreja me leva ou não, independente se um líder me leva ou não, eu, independentemente, preciso me colocar na posição de ir mais fundo para quebrar essa rotina pesada. O sistema que nós vivemos, eu recebo muitas nas caixinhas de perguntas, às vezes, homens metendo pau no sistema da igreja. Eu sei que o sistema da igreja é pesado, mas o sistema do mundo também é, o sistema familiar também é, o sistema político também é, o sistema financeiro também é pesado. A gente só quer culpar a igreja porque a gente quer ter um álibi para sair da igreja culpando os outros e não falando que a gente que foi fraco não conseguiu ir até o final. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Eu recebo muitas, esses dias eu estou preocupado, porque muitos homens falam assim, eu estou saindo daqui porque tal, eu não concordo. Mas a gente vai sair do mundo? Como é que faz? Como é que faz? É complicado, não é? Então, a primeira coisa que a vida se torna sem graça de homens que eu atendo, que eu vejo, é porque a rotina maçante, mulheres que ficam falando a mesma coisa, não muda o discurso. Homens que ficam falando a mesma coisa, não muda o discurso. Filhos que não mudam o discurso. Gente, a novidade de vida vem quando eu estou disposto a ter a novidade de vida. Se eu não estiver disposto a viver uma nova vida, novos desafios, né? Como é que vai ter novidade na minha vida se eu não quero a novidade? Tem gente que tem medo da novidade. Tem homem que eu falo assim, irmão, procura algo novo. Lê um livro. Eu até quero indicar isso aqui, tá espelhado aqui a tela, eu tentei mudar, mas não dá, só de frente que dá para ver. Mas, gente, esse livro aqui do Bill Johnson, meu Deus do céu, quando o céu invade a terra. Acabei de lê-lo agora. Gente, esse livro aqui eu acho que deveria ser obrigatório para todo cristão. Todo cristão. Ele fala algo aqui muito, muito interessante. Algo muito interessante que eu quero fazer você meditar e parar um pouco. Nós fomos ensinados numa cultura religiosa da seguinte maneira, que nós não podemos, como que eu vou falar aqui a expressão para não te escandalizar?
Deixa eu ver como é que eu vou usar a expressão aqui. Que nós não podemos nos misturar com o mundo, nós devemos viver isolado. Eu ouvi muito isso. Não, acampamento de carnaval tem que tirar o jovem do mundo para levá-lo para um lugar reservado para ele não pecar. Eu ouvi muito isso. Não concordava em certa parte, mas eu ouvi muito isso. Porque eu sempre tive o atino de evangelizar, de ir para o fronte da batalha. E aí o Bill Johnson fala isso, fala assim, que nós fomos doutrinados a uma doutrina de santidade do medo. Uma doutrina de santidade do medo. Eu acho que santidade é me isolar do mundo, é não compartilhar do Deus eterno que eu tenho dentro de mim, do sal, da luz que eu tenho dentro de mim, com aqueles que estão em trevas. E você acha mesmo, tem uma igreja aí, né? Uma igreja aí lá de Brasília, que nós fizemos um curso com eles, e eles falaram algo muito interessante, que eles não evangelizam. Que quem quiser encontrar Jesus, que vá para a igreja. Gente, isso é totalmente arbitrário aquilo que Jesus disse. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E essa doutrina de me esconder torna a vida sem graça. Eu preciso de desafios novos, eu preciso de ir e falar para todo mundo, bater no peito, eu sou cristão. E o Bill Johnson, ele fala algo muito interessante, ele colocou na cabeça do povo da igreja dele, da seguinte maneira: olha, vocês precisam ir pela cidade procurando as pessoas deficientes e orando para que Deus as cure. Procurando pessoas enfermas e orando para que Deus as cure. Procurando casamentos em crise e orando para que Deus restabeleça. A oração é o poder e a chave para todo o mundo espiritual. Ele fala essa frase e é muito interessante, porque encaixa no que eu estou falando para você aqui. Como que eu posso quebrar minha rotina pesada? Através da oração. E não é uma oração, Senhor Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui. Não, é falar mesmo, Deus, eu não aguento mais o sistema, eu não aguento mais o casamento, eu não aguento mais o trabalho, eu não aguento mais a dívida, eu não aguento mais essa falta de dinheiro, eu não aguento mais a pressão da sociedade querendo que eu tenha, que eu faça, que eu compre, que eu viaje, porque as pessoas fazem, eu tenho que fazer também. Nós precisamos orar numa oração confissional, né? Eu falo isso aqui, ó, deixa eu baixar aqui, meu livro tá bem aqui. Eu falo isso aqui no método aqui, inclusive se você quiser fazer, você que é de Caldas Novas, dia 1º e dia 8 de julho. Gente, eu tenho pouquíssimas vagas, eu acho que se tiver 15 vagas é muito, limitei, tá na bio aqui, ó, tá na bio aqui, você pode entrar aqui, eu vou deixar depois aqui, pode entrar na minha bio aqui, pode entrar e fazer a sua inscrição, um preço bacana para te abençoar. E eu falo muito essa questão aqui, para a gente quebrar a rotina. Essa rotina que tem feito casamentos ficarem sem graça, a rotina que tem feito homens se afundarem no trabalho, ou na prostituição, ou no vício, ou na pornografia, ou na comida, ou de cara no trabalho na igreja, esquece a família, esquece o prazer, esquece o que ele tem de mais precioso, que é a sua vida, que é cuidar de você mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje, como que a vida se torna sem graça? Rotina pesada. Segundo, como que a vida se torna sem graça? Quando eu aceito a pressão de terceiros sobre a minha vida. Gente, o reino de Deus é o seguinte, é um reino a qual Jesus é o mentor desse reino. E a Bíblia diz, ele próprio diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus não está interessado em trazer sobre nós um jugo da qual nós não estamos prontos a carregar. Jesus está disposto a colocar sobre nós um jugo ao qual ele carregou e nós também podemos carregar. Só que as pessoas, essa pressão, né? Tem até um livro aqui, eu acho que ele está ali, né? Que fala sobre pressão. Sobre pressão, foi até o Luciano Subirá que indicou, um pastor muito bom, um livro muito bom. Agora eu vou colocar ele aqui de novo para indicar para você. Cuidado com essa pressão. A gente tem uma mania de dar ouvido demais para as pessoas. A gente tem a mania de dar ouvido demais para aquilo que as pessoas pensam de nós, para aquilo que as pessoas... Cuidado, você que é homem, cuidado para a interferência de uma mãe, de uma sogra, de um patrão, de um líder. Cuidado, ouça aquilo que for de bênção para a sua vida. E eu tenho sempre um texto quando alguém fala assim, pastor, alguém me falou isso, mas estou incomodado, estou pressionado. Aí eu uso aquele versículo, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Tudo aquilo que vem no nome de Deus nem sempre é de Deus. Tudo aquilo que vem com a proposta que é Deus na minha vida, nem sempre é Deus na minha vida. Se traz angústia ao meu coração, então não é Deus. A Bíblia diz um texto em 1 João, se o teu coração não te condena, tens paz com Deus. Né? O coração da gente tem que estar bem. Então pressão de terceiros faz com que a vida se torne sem graça.
a pressão de terceiros. Falei a primeira coisa, a rotina pesada. Cuidado com a rotina pesada. Cuidado com uma rotina que não tira férias. Cuidado com uma rotina que não tem descanso. Cuidado com uma rotina que você não tem tempo nem para respirar, para desfrutar do seu trabalho. Você vai trabalhar e Salomão fala isso aqui, ó. Olha aqui que coisa muito louca. Capítulo 2, versículo 26, né? Versículo 21. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado de seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido. É uma grande tragédia. Salomão está falando aqui que adianta. Eu vou trabalhar e vou deixar para os outros. Isso é uma tragédia, mas é o que vai acontecer mesmo se você não desfrutar. Aí no versículo 24 ele diz assim: por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Encontrar prazer no trabalho aqui não é trabalhar no forjamento de ganhar salário, não, é trabalhar em prol de um propósito. É trabalhar em prol de construir algo. Todo homem está na terra em prol de construir algo. Põe isso na sua cabeça. Você está na terra em prol de construir algo. E você sabe o que você tem construído? Ou você tem trabalhado só para gerar renda para você comer? Só, mais nada. Comer e comprar alguma coisa, pastor. Não, você tem trabalhado e gerado alguma coisa de propósito que a sua família olha e fala: poxa vida, nós conquistamos isso junto. Isso é o sentido da vida do homem não se tornar sem graça. Isso é o sentido da vida do homem ter um propósito. É você trabalhar focado. Não, esse ano nós vamos trabalhar em prol disso. Vamos juntar para isso. Vamos conversar sobre isso. Vamos respirar isso. Nós trabalhamos em prol de tirar férias, né? Alguém até disse que nós trabalhamos para tirar férias e ter momentos de prazer. Mas não precisa esperar uma vez no ano para tirar férias e ter prazer, não. Você pode ter esse momento de prazer semanalmente, sentado à mesa, comendo uma comida diferente, pagando um jantar diferente, num lugar bom. Pastor, não tenho condição, se esforce. Quando você habilita a sua mente, eu coloquei isso quando eu li um livro sobre desafios mentais, e eu coloquei isso na minha mente, pelo menos uma vez no mês eu preciso de um lugar muito bom, caro às vezes, que eu não consigo pagar todos os dias e nem toda semana, mas para que eu crie essa expectativa de valor, para que eu me esforce mais para frequentar mais aquele lugar. Isso aqui não é ganância, é ambição. E eu preciso diferenciar ganância de ambição. Toda pessoa que tem ganância, ela se cai no próprio pecado. A ganância faz com que o homem fique cego e passe por cima de quem for para conquistar o seu objetivo. A ambição não. A ambição faz com que eu tenha esforço contínuo, repetitivo todos os dias e que eu consiga me esforçar através do fruto do trabalho das minhas mãos para que eu conquiste aquilo que eu desejo. Então tenha ambição. Nessa manhã, deixa eu dizer para você, receba ambição da parte de Deus. Ambição não é pecado, ganância é pecado. Mas eu preciso ambicionar coisas novas, eu preciso ambicionar sair dessa cláusula de vida, desse porão, sabe, inconsciente de vitimismo, de que ninguém me olha, ninguém me dá oportunidade, eu não tenho oportunidade nessa empresa, eu não consigo fazer nada. Não, faça o seu melhor e no seu melhor Deus vai te abençoar. Deus abençoa aquele que faz o seu melhor, põe isso na sua cabeça. A terceira coisa, para a gente encerrar a live: como o homem pode tirar a sua vida da sem graceza para uma vida cheia de graça? Gente, não existe outra receita, não existe outro termo a se falar. Tempo a sós com Deus. Se você não tiver tempo a sós com Deus, e hoje, né? Eu até vi ontem um pastor comentando algo que me repercutiu, alguém me marcou para que eu pudesse comentar a respeito desse vídeo. Hoje as pessoas fazem o seguinte, ó, o que as pessoas fazem? Antigamente as pessoas falavam assim: não, tem muito demônio, a gente precisa expulsar os demônios das pessoas. E esse pastor falou algo muito interessante, que chama a nossa atenção. Hoje, por que não há mais o chamado exorcismo, né? Expulsar demônios de pessoas e tudo tal? E aí esse pastor falou algo, e até me marcaram, eu vou comentar ele depois. Ele disse assim: é porque o inimigo, o diabo, está comandando a vida das pessoas. Antigamente era uma influência. Ele entrava sobre elas, dominava, mas era tirado porque vinha o poder do alto. Hoje não, as pessoas permitem que o inimigo domine as suas vidas. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando eu permito que o inimigo domine a minha vida, como que eu permito que o inimigo domine a minha vida? Que Satanás domine a minha vida? Primeiro, quando eu abro mão do meu tempo com Deus para ter tempo com qualquer outra coisa que não seja Deus. Quando eu priorizo qualquer outra coisa que não seja Deus no meu dia a dia, eu começo a dar legalidade para o inimigo operar na minha vida e comandar a minha vida. Porque se não é Deus, a Bíblia diz: não podeis servir a dois senhores.
Uma fonte não jorra água doce e água amarga. De uma mesma boca não sai bênção e maldição. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Então, quando estou falando aqui sobre o homem achar sua vida sem graça, quando o homem perde esse contato, essa conexão com Deus, todos os dias a sós com Deus, em tempo de oração, de consagração, de jejum, de busca a Deus, de contristamento de alma, de quebrantamento da carne, eu começo a ser dominado por influências malignas. E, gente, o mundo que nós vivemos é carnal, é natural, ele está cheio de questões, de influências malignas. Distrações, eu chamo de distrações. Eu falo muito isso aqui no manual do Homem Bíblico, fazer propaganda de novo, porque você que é aqui de Caldas Novas, você não pode perder a sua oportunidade. Dia 1º e dia 8 de julho, lá no Toulon, nós vamos ter um treinamento das 6 da tarde às 8, 8h30 da noite. São 2 sábados, 2 dias, 2 finais de semana. Você vai receber o kit do livro, você vai receber um treinamento abençoado, vai ser ministrado. Tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Não é através de mim, não é através do livro, é através da palavra dele contida nesse livro aqui. Através da dinâmica que a gente vai fazer a aula lá. E eu falo muito sobre isso, sobre distrações. As distrações fazem soldados perder a guerra. As distrações fazem homens tornar a sua própria vida sem graça. Se a sua vida está sem graça hoje, a culpa não é de um terceiro. Pare de racionalizar aquilo que é responsabilidade sua. Pare de colocar na conta dos outros aquilo que você semeou até aqui e você está colhendo até aqui. O que você está colhendo hoje é fruto da semeadura ruim ou da semeadura boa que você tem. Então que Deus te abençoe. Eu falei hoje sobre homens que acham a sua vida sem graça. A primeira coisa que eu falei foi a rotina pesada. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E eu falei sobre, você acha a sua vida sem graça? Primeira coisa que torna a vida sem graça, rotina pesada. Segunda, pressão de terceiros. Terceira, quando não tiramos tempo a sós com Deus. E eu vou complementar um bônus aqui. Quando eu não tiro tempo a sós comigo mesmo. Gente, a Bíblia tem um texto que eu amo. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Paulo está dizendo sobre a ceia. Mas eu quero falar sobre nossa periodicidade. De nós examinarmos a nós mesmos. De eu olhar para dentro de mim e falar assim, eu preciso mudar. Kennedy, eu preciso mudar. Você já parou para pensar assim? Já parou para falar assim, poxa, eu preciso mudar? Todo mundo ao redor, parece que quando você passa a criticar todo mundo ao redor, não é as pessoas que precisam mudar, é você que precisa mudar. Tem hora que eu vivo isso, tem hora que eu olho assim, e a gente começa a ver defeito na vida de todo mundo. Aí eu falo, será que é eles mesmo que precisam mudar? Ou será que é eu que preciso mudar? Como é que é? Meu amigão Cadu, Deus abençoe a sua vida. Saudade de você e da Rosângela das meninas, viu? Deus abençoe vocês. Gente, pense sobre isso. Pense sobre isso. Quando eu começo a criticar todos, será que é eu que preciso mudar? Ou será que todo mundo tem que mudar para se encaixar no meu mundo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, homem, tá achando sua vida sem graça? Não, pastor, se eu mudar de mulher, um dia eu ouvi um homem falar isso. Pastor, se eu mudar de esposa, minha vida melhora. Eu falei, o quê? Sério, irmão, que você está falando isso? Sim, pastor. Se eu mudar de emprego, eu falei, então, e aí, você acha que resolve? Você acha que resolve? A pessoa com a mentalidade em resolver as coisas, desistindo das coisas para mudar, na verdade, ela não está com a mentalidade certa, está com a mentalidade de fracasso, né? Porque as pessoas não fracassam, as pessoas desistem. Um casamento não fracassa, é porque alguém desistiu do casamento. Um emprego não fracassa, é porque você desistiu do seu emprego. Ah, a igreja fracassou, fracassei na igreja. Não, você desistiu da igreja. Ah, eu tô me sentindo um fracassado com a minha vida espiritual. Não, você desistiu da sua vida espiritual. Então eu preciso reagir. Gente, a palavra hoje nessa quinta-feira é reaja. Homem de Deus, homem bíblico, reaja. Em nome de Jesus, reaja. Para de assistir esses besteiros de videozinhos de piadinha, de bobeira aqui, que fica prendendo o seu tempo 1, 2, 3 horas. Vai ler a palavra de Deus, vai ler um bom livro, né? E eu te recomendo esse livro aqui, ó. Te recomendo ele. Lembrando de novo, mentoria, dia 1º e dia 8 de julho. Faça a sua inscrição. Você que é de Caldas Novas, por enquanto é só para Caldas Novas, aqui o pessoal de Caldas Novas. E aí nós vamos abrir para depois, no nome de Jesus, aí virtualmente vai ser benção. Pastor Emerson, Deus abençoe a sua vida, meu amigão. Deus abençoe, gente boa. Tá no Goiás ou tá pro São Paulão aí viajando o mundo, né, meu amigo? Gente,
Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Se você conhece alguém, algum homem que está se sentindo frustrado, amargurado, tenebroso, chateado, né? Marque ele aqui, né? 3 coisas que eu falei interessantes: rotina pesada, pressão de terceiros e não tira tempo a sós com Deus. É o que eu tenho ouvido muitos homens. Quando eu estou no gabinete, eu atendo homens que vêm falar para mim: pastor, minha vida não presta, minha vida... Identifiquei isso aqui, ó, rotina pesada, o camarada não tem tempo para nada, pressão de terceiros, acha que tem que agradar todo mundo, e a terceira coisa, não tira tempo a sós com Deus. Se eu conseguir mudar essas 3 coisas, eu vou conseguir mudar todo o meu sistema neural, meu pensamento, minha mentalidade, meus sentimentos, tudo. Assistindo a algo, eu sempre conversava isso, o Cadu está aqui na live, que sempre conversava quando eu morava em Caldas Novas, sobre a capacidade da nossa mente. Um dia a gente falando sobre jejum, um desafio de ficar, até uma vez a gente entrou num desafio que legal, de jejuar 3 dias, só água e pão. O Cadu fez isso várias vezes aí. Como muda o sistema da gente? O jejum, nós não estudamos, nós não sabemos de nada. A gente precisa estudar demais para compreender. Eu tenho uma potência que meu corpo, minha mente é uma potência, mas eu não sei usá-lo. Porque eu estou doutrinado a viver esse ciclo, sabe? Aquela rodeirinha de hamster, de porquinho da Índia. A cultura me força a isso, o sistema me força a isso. Eu não expando, eu não saio da caixa. Você precisa sair da caixa. Você precisa sair dessa caixa, precisa, sabe... E por isso que eu falo, quando eu falo e o homem é preguiçoso para ler, eu falo, gente, lê, porque a leitura abre o campo da visão da gente. Outro livro que eu vou indicar para você, esse aqui, ó, do Chris Vallotton, ó, Inteligência Espiritual. Gente, meu Deus do céu, você precisa ler esses livros. Que livro, top demais. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, fique comigo, marca alguém aqui, ó, aviãozinho, marca alguém com arroba aí, Deus vai... com certeza te abençoar, tenho certeza que Deus vai te usar, né, para abençoar a vida de alguém. Gente, nós tivemos aí um podcast, ó, tá uma foto aí do nosso primeiro podcast, né, nós falamos sobre empreendedorismo do 0 a milhões com Isaac, que é CEO da Publico, tá lá no YouTube, o YouTube é Kenneth Sobrinho ou Pastor Kenneth, se eu não me engano. Kenneth Sobrinho você vai achar lá, Homem Bíblico também, você digitar, vai ter lá, vale a pena você assistir, para tirar essa mentalidade também, o crente pode ter dinheiro e tudo tal, tá lá o nosso primeiro episódio, nós vamos ter podcast agora direto, tenho certeza que vai abençoar a sua vida, né? E eu tenho certeza que você vai ser abençoado por esses conteúdos. Deixa eu ver se eu acho mais alguma foto aqui. Tá aqui o Isaac, esse é o Isaac, foi nosso entrevistado, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse conteúdo, tá bom? Gente, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Tenha uma ótima semana. Homem, pare de achar sua vida sem graça. Sua vida é completa em Deus. Tenha propósito e você vai compreender grandes coisas da parte do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Meus amigão, beijo no coração. Seja sempre um homem bíblico em nome de Jesus.